Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai continuar a nossa discussão sobre o Conselho de Segurança da ONU, vendo o que ele fez o que foi debatido no âmbito do Conselho de Segurança da ONU e quais foram as suas principais temáticas nos últimos 10 anos. Bom, pessoal, a nossa escolha por debater o Conselho de Segurança da ONU é porque, de uma forma ou de outra, ele é ainda um grande representante das mudanças que acabam acontecendo no sistema internacional durante um período relativamente grande. Porque se, por exemplo, a gente tem instituições que são mais ou menos concomitantes ou duram mais ou menos o mesmo tempo, como a OTAN, as preocupações da OTAN acabam sendo restritas aos seus países membros, né, principalmente europeus e os Estados Unidos. No caso do Conselho de Segurança, até hoje é a única instituição que a gente tem uma paridade um pouco melhor, né? A gente falava no vídeo de quarta-feira como que o Conselho de Segurança ele foi constituído a partir de uma lógica militar, né? Como que se construiu o Conselho de Segurança pensando na sua utilização ou da ONU como um todo, na verdade, né, como um mecanismo para evitar conflitos internacionais. A professora Christiane Leidler tem um artigo, uma monografia, são umas 30 páginas, mas elas são super fáceis de ler e super interessantes para a gente discutir, em que ela vai debater ao longo da história, pegando lá desde o século XIX principalmente, iniciativas dessa natureza, tentando apontar de que forma, quais são as principais características que esses mecanismos acabam adotando e por que eles são relevantes para manter esse sistema internacional. E ela aponta para uma questão bem relevante. Não só o Conselho de Segurança, mas a própria ONU e as organizações internacionais como um todo, elas têm um pressuposto básico de que elas servem não tanto para acabar com conflitos que surjam, mas elas podem criar condições para que disputas comerciais, econômicas, políticas não venham a se tornar disputas militares, né, não recorram ao uso da força, e ao mesmo tempo aquelas que venham a acontecer possam ser resolvidas de maneira diplomática. É bem interessante, eu vou colocar aqui na descrição esse artigo da professora Christiane Leidler, e é bem interessante justamente porque o Conselho de Segurança ele funciona muito nesse sentido, né? Ou seja, é a constituição de uma certa burocracia, de um grupo de funcionários, tanto estatais quanto internacionais, ou seja, de diplomatas dos países e de funcionários da ONU que vão trabalhar ali em torno da promoção da paz e da segurança no sistema internacional. Eu estou aqui com a Carta das Nações Unidas, a minha versão que eu tenho aqui em casa. Eu ainda estou aprendendo a focar. E eu acho que é interessante a gente pensar aqui nas funções que tem o Conselho de Segurança, né, e a forma como ele está atuando hoje. Então, eu já chego na questão da composição do Conselho de Segurança, que é algo bem importante para a gente entender até as temáticas que foram sendo debatidas nesses últimos 10 anos no país, mas principalmente eu queria trazer o artigo 24 da Carta das Nações Unidas, no capítulo 5, em que diz o seguinte: de forma a garantir a ação efetiva e pronta, né, das Nações Unidas, seus membros conferem ao Conselho de Segurança a responsabilidade primária pela manutenção da paz e da segurança e concordam em levar adiante, né, as suas responsabilidades devido a essa responsabilização dada pelo Conselho de Segurança para que ele atue em seu lugar. Esse é um aspecto muito importante, porque a partir desse artigo 24 que a gente vai falar que o Conselho de Segurança é o único órgão da ONU que tem capacidade de decisão. Ou seja, todos os outros órgãos da ONU, a Assembleia Geral, o Conselho Econômico e Social, o Secretariado, são instituições que servem para que os países encontrem fóruns de discussão. As decisões elas são tomadas pelos países e elas não são obrigatórias. Os países eles recomendam, por meio desses outros órgãos da ONU, coisas a fazer, atitudes a tomar, né?
No caso do Conselho de Segurança, quando um país entra para a ONU, e é interessante a gente pensar que a ONU se tornou, pelo menos na mentalidade daquelas pessoas nascidas como eu, depois do fim da Guerra Fria, né, eu sou do finzinho de 89, então o pessoal aí que nasceu aí de 90 em diante, também tem a ONU como a organização universal, né? Ou seja, a única organização global possível. Né? Mas, na verdade, a gente tem que lembrar que, mesmo com a criação da ONU, a Liga das Nações, por exemplo, que foi uma organização precursora da ONU, não foi a ONU 1.0, mas foi uma organização internacional antes da ONU, continuou existindo na prática não, formalmente ela continuou existindo até 1956. Então, quase 10 anos depois da institucionalização da ONU. E quando um país escolhe entrar para a ONU, né, que se tornou esse grande fórum internacional, se tornou, né, a organização principal para onde os países devem se associar, né, a qual os países devem se associar para serem considerados no sistema internacional como estados independentes e soberanos, ele aceita, né, esse Estado aceita estar submetido às decisões obrigatórias do Conselho de Segurança. No artigo 26, o Conselho de Segurança, a Carta da ONU diz o seguinte: de forma a promover o estabelecimento e a manutenção da paz internacional e da segurança com o menor encaminhamento, né, de recursos humanos e econômicos do mundo para a produção de armamentos, o Conselho de Segurança deve ser responsável por formular, com assistência do staff militar, de um comitê de staff militar, planos a serem submetidos aos membros das Nações Unidas para o estabelecimento de regulação de armamentos. Então esse aspecto é um aspecto muito interessante, porque ele aponta também para o fato de que o Conselho de Segurança ele está preocupado não só com os conflitos em si, né, mas também os conflitos, as potenciais fontes de conflitos futuros. E é aí que a gente enxerga a proposta da professora Christiane Leidler dessas instituições desses organismos, né, serem organismos de segurança coletiva que tendem a prevenir a mudança do status quo, ou seja, eles não têm tanto uma intenção de evitar conflitos que já existissem antes, mas evitar conflitos que existam desse momento em diante, né? E dependendo da intenção dos seus países membros. Então, é mais ou menos nesse escopo, nesse contexto, que eu queria comparar aqui os temas que foram debatidos pelo Conselho de Segurança no início da década passada, em 2010, nas sessões ali entre 2010 e 2011, e o último registro que a gente tem no site do Conselho de Segurança, que é de 2019. Faz 2 anos, mas eu acho que ajuda a gente a refletir a mudança que a gente teve no mundo. Às vezes a gente não para pensar, e acho que a pandemia trouxe muito isso, né? Quanto o nosso mundo mudou nos últimos 20, 30, 40, 50 anos. Né? A gente continua usando algumas retóricas muito típicas, por exemplo, do período da Guerra Fria, quando na verdade a gente tem mudanças muito importantes e muito relevantes, como a gente pode perceber nos temas que foram debatidos pelo Conselho de Segurança. Então, em 2010 e 2011, é interessante a gente pensar que a gente estava num contexto geopolítico muito diferente, né? A gente estava num contexto que, naquela época, né, que era a época, enfim, eu tinha acabado de me formar em relações internacionais, estava me formando, na verdade, em 2010, 2011, o pessoal a gente falava muito, né, de multipolaridade, a gente falava que a China ia ser uma potência igual à Europa, igual aos Estados Unidos, e que o Brasil poderia chegar a ser uma potência mundial. Então, o sistema internacional que a gente estava enxergando era um sistema internacional muito diferente desse sistema internacional que, por exemplo, eu comecei a ensinar para os meus alunos quando eu virei professor, alguns anos depois, em 2013. Né? Então é interessante a gente pensar a partir desse, refletir a partir de como que a imagem que a gente faz do sistema internacional acaba afetando a nossa forma de enxergar e, no caso dos professores, também de ensinar e debater. Bom, 2010, 2011 é um período muito conturbado do sistema internacional, porque depois, né, a gente estava aí nos efeitos da grande crise financeira de 2008, que é um ponto central bem importante. Nós estamos pensando em fazer, inclusive aqui no canal, como a gente fez com o módulo de Direito e
de Direito e Geopolítica, trazer aqui para o canal, numa live, o nosso curso de Crise de 2008 e Ascensão das Grandes Potências. Então, se você tiver interesse, avisa a gente, coloca aqui nos comentários para a gente saber se a gente traz para cá ou não, se seria ou não interessante fazer essa discussão, se vocês acham que é interessante ou não. Também aproveita para compartilhar esse vídeo se você já achou ele interessante, se não pode esperar até o fim dele, curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal para receber as nossas notificações de quando a gente publicar os nossos vídeos. Bom, eu falava que 2010 e 2011 era um momento meio conturbado do sistema internacional. A gente vivia naquele momento o início da Primavera Árabe, né? Era 2011, é o ano considerado o ano da Primavera Árabe, que inclusive esse ano deve ser foco de muitos eventos e muitos debates, porque a gente vai completar uma década pós-Primavera Árabe, né? Ela começa no finzinho de 2010 e vai até 2011. Com efeitos, né, depois até 2013, e no caso da Síria até hoje, né. Também é um momento em que havia uma discussão muito importante a respeito da situação em Darfur, no sul do Sudão. E havia um envolvimento muito grande de várias estrelas hollywoodianas do cinema, né, como a Angelina Jolie, como o George Clooney, buscando trazer a discussão sobre o que acontecia no sul do Sudão, inclusive o que promoveu em 2011 a secessão dessa região mais ao sul e a formação de um dos países mais novos que a gente tem no sistema internacional, que é o próprio Sudão do Sul. Mas em 2011 a gente também teve, por parte do governo Obama, né, no fim do primeiro mandato do governo Obama, a morte do Osama Bin Laden, né, uma morte que foi divulgada apenas por uma declaração oficial do Barack Obama em TV aberta, né? Mas que sempre trouxe, né, não tem imagens, não tem dados, enfim, né, que traz um pouco essa ideia de necessidade de comprovação. Bom, o que o Conselho de Segurança se dedicou nesse ano assim tão conturbado que foi esse período entre 2010 e 2011, né? Com relação à África, eu trouxe aqui os lugares, né? Porque a geografia ela ajuda a gente a contextualizar e localizar, né? O professor Antônio Carlos Witt fala, né? A geografia ela é uma propedêutica, ou seja, ela nos ajuda a fundamentar o debate. Então, acho que trazer os lugares que foram debatidos é algo muito interessante para a gente entender essa imagética do Conselho de Segurança com relação ao mundo, né? No caso da África, a gente tem aqui 5, 10, 15 lugares que foram debatidos. Isso significa que o Conselho de Segurança presta muita atenção no que está acontecendo na África. A questão talvez não preste atenção e não promova as questões que são como devem ser atentadas, como eu quero debater um pouquinho mais ao fim dessa análise de 2011 e 2010. No caso da África, então, a gente tem o Saara Ocidental, a Libéria, a Somália, o Burundi, Serra Leoa, a região dos Grandes Lagos, que é a região ali de Uganda, Ruanda, a República Democrática do Congo, a República Centro-Africana, Guiné-Bissau, Costa do Marfim, Sudão do Sul, a região da África Ocidental, o Chad, a região central da África e a Líbia. Né? Então, a gente percebe que são vários tópicos que estavam sendo debatidos, mas é importante a gente entender que são tópicos que estão sendo debatidos majoritariamente por países não africanos. Né? Não só pelos 5 membros permanentes, China, Estados Unidos, Rússia, Reino Unido e França, mas também por outros países membros ali da região. Portanto, o debate que esses países vão fazer vai ser a partir das suas próprias perspectivas a respeito do que é segurança, do que é defesa, o que é uma ameaça ou o que é um risco. Né? Isso também aparece no único debate que foi feito a respeito das Américas no Conselho de Segurança naquele período, que foi sobre o Haiti. O Brasil ainda estava no Haiti, né, desde 2004, desde o terremoto, na missão de estabilização do Haiti, a MINUSTAH, né, e o Brasil era um membro rotativo do Conselho de Segurança nesse período entre 2010 e 2011, que trouxe a discussão sobre a situação no Haiti. Isso sempre interessou muito aos militares brasileiros, que até hoje utilizam muito o Haiti como caso de sucesso e como justificação, inclusive, para a instalação das unidades de polícia pacificadora e a intervenção federal no Rio de Janeiro em 2018. Né?
Com relação à Ásia, os tópicos que foram debatidos são tópicos permanentes, digamos assim, né? Não são muito variáveis. A situação no Timor-Leste, né, um país que também se tornou independente no início do século XXI, com a ajuda da ONU, inclusive com a ajuda de um brasileiro, né, o Sérgio Vieira de Mello, mas também a situação no Afeganistão, devido à invasão norte-americana, estadunidense lá naquela região. Outros dois países asiáticos foram debatidos pelo Conselho de Segurança, o Irã e a Coreia do Norte, mas dentro do âmbito da proliferação de armamentos nucleares, da energia nuclear. Né? Então, acho que eles não estão ditos diretamente, mas eles foram debatidos em razão da questão da proliferação nuclear naquele ano. Né, um tema que volta de uma forma ou de outra, né? Se a Coreia do Sul a gente já não fala mais porque ela já desenvolveu as bombas atômicas, o Irã ainda continua como uma discussão muito polêmica e importante. No caso da Europa, é interessante a gente perceber que o debate que se fazia naquele período era um debate majoritariamente localizado na parcela oriental, né, com foco na situação do Chipre, que é uma situação permanente, né, de divisão da ilha do Chipre entre uma república reconhecida apenas pela Turquia e o governo majoritariamente grego da ilha, a situação na Bósnia e Herzegovina, né, e o fim das atividades da missão de paz no Kosovo, que tinha se tornado independente de maneira unilateral e reconhecida pelos Estados Unidos e vários de seus aliados, embora não com a França, não com a Espanha, não pela Espanha e não pelo Reino Unido, que também tem problemas de secessão no seu território, né, em 2008. Bom, no caso do Oriente Médio, começava-se a debater a situação da Primavera Árabe, principalmente com seus efeitos. No caso da Síria, um país que o Conselho de Segurança dizia que tinha armamento químico, né, essa era uma grande discussão do governo Obama, principalmente, mas também foram discutidas a situação do Iraque, também que sofreu uma invasão americana, do Iêmen e de Israel e da Palestina. É interessante perceber que, segundo a documentação da ONU, novas ameaças apareciam naquele momento que poderiam afetar o sistema internacional, afetar a estabilidade, a paz e a segurança do sistema internacional. Quais eram essas ameaças? As mudanças climáticas, as pandemias e o crime organizado transnacional. Isso é muito relevante para a gente perceber que o debate sobre mudanças climáticas como algo que afetaria a segurança e estabilidade, afetaria o cotidiano das pessoas, a questão das pandemias e a questão do crime organizado transnacional já vem sendo debatido em instâncias internacionais desde muito tempo. A gente está falando aqui de 10 anos atrás, as pandemias serem consideradas como uma potencial ameaça de instabilidade. Né? E aí, se isso já estava sendo debatido, isso já era conhecido. Por que então, levanta-se a pergunta, né? Por que então a gente teve todas as dificuldades que a gente teve com relação, por exemplo, ao Covid-19? Isso tem muito a ver com o Trump ter desativado, né, um grupo especial lá sobre estudos de pandemia, enfim, são questões interessantes. Segundo o Conselho de Segurança, o crime organizado transnacional, as pandemias e as mudanças climáticas entre 2010 e 2011 se tornaram cada vez mais transnacionais e profundos, com enormes consequências para a segurança humana, segurança estatal, segurança regional e segurança internacional. Então eles já apontavam para o crime organizado, para as pandemias e para as mudanças climáticas como algo que traria uma condição transescalar com relação à segurança, ou seja, poderia afetar as pessoas, mas ao afetar as pessoas, afetava também o mundo, né? Ou os países, enfim, né? Ou as regiões, que são aspectos interessantes. A questão relevante é que naquele período havia uma discussão que, inclusive, está registrada na documentação do Conselho de Segurança, sobre duas visões diferentes, né, que são bem interessantes. A primeira visão é uma visão defendida pela ONU e principalmente pelos países, pelos membros permanentes, de que o crime organizado transnacional, as pandemias e as mudanças climáticas deveriam ser tratados pelo Conselho de Segurança, como temas do Conselho de Segurança, já que os países isolados ou as organizações de ação regional, como a União Europeia, como a Unasul aqui, né, que nós tivemos durante 10 anos, nesse período estava em pleno vapor, né? Então, os países isolados ou as organizações de ação regional sozinhas não seriam capazes de lidar com essas questões, já que essas questões tinham natureza global ou transnacional.
e que, portanto, a ONU, sobretudo pelo Conselho de Segurança, deveria abordar essa questão. E vejam que isso parece ser bem interessante, né? Só que qual que é a grande questão? O outro grupo de países afirmava que não deveria ser debatido pelo Conselho de Segurança esse tema, né? Principalmente porque o Conselho de Segurança não tinha responsabilização para tratar, por exemplo, de mudanças climáticas ou de pandemias. E aí tem um jogo muito interessante que acontecia naquela época, liderado principalmente pelo Brasil. Se esse tema fosse discutido pelo Conselho de Segurança, os 5 membros permanentes, repetindo, China, Reino Unido, França, Rússia e Estados Unidos, né? Esses 5 membros permanentes teriam uma capacidade de vetar qualquer discussão que fosse feita sobre mudanças climáticas, por exemplo, sobre crime organizado transnacional, que fosse diferente dos interesses dos seus países. E numa discussão, por exemplo, multilateral, como é o caso do Acordo de Paris, todos esses países teriam que se colocar responsabilizações, né, responsabilidades para debaterem isso. Então, ao mesmo tempo em que, por exemplo, no documento da ONU parece que os países não querem debater isso globalmente, quando a gente vai ler os relatórios, né, porque esses debates eles estão transcritos, né, na documentação da ONU, infelizmente não estão em português oficialmente, mas tem acesso em inglês, espanhol, que são línguas oficiais, junto com o francês, o russo, o mandarim e o árabe lá da ONU, né? A posição de países como o Brasil, que foi contra a definição do Conselho de Segurança em atuar nessa questão, dizia que já havia na ONU outros âmbitos onde essa discussão não precisaria ser abordada. Mas por quê? Porque se ela fosse abordada a partir do Conselho de Segurança, ela seria abordada a partir de uma ideia de violência, repressão, invasão, intromissão nos assuntos internos, né? Então é uma discussão bem interessante aí, porque são limiares muito importantes para a gente debater e discutir isso aí. Bom, vamos fazer um fast forward aí, vamos fazer um corte e ir em direção a 2019, né? Para a gente ver se esses tópicos continuavam ou não sendo debatidos. Bom, 2019 eu escolhi porque é o último registro disponível no site da ONU. Esse período 2020-2021 ainda não está disponível lá, mas ele traz algumas questões interessantes. Vocês se lembram que a gente falava que no caso que a África tinha 15 regiões sendo debatidas no Conselho de Segurança. Agora, em 2019, nós tivemos 13 regiões. Né? E claro que a gente tem algumas manutenções, né? Algumas constâncias, como o Saara Ocidental, a Somália, a região dos Grandes Lagos, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Guiné-Bissau, República da África, região da África Central, África Ocidental em paz e segurança, mas nós temos novas questões que vão surgindo, né? Como o Burundi, a relação entre Sudão e Sudão do Sul. Vocês se lembram que lá no começo eu falava que esse período era um período onde se debatia muito a independência do Sudão do Sul com relação ao Sudão, né? E várias questões que foram surgindo a respeito da capacidade do Sudão do Sul de governar aquela região. Mas também interessante a inserção da Líbia e do Mali, né? A Líbia, em 2011, foi alvo de uma intervenção pela OTAN, que derrubou o Muammar Gaddafi em meio à Primavera Árabe, né? E desde então há uma guerra civil lá na Líbia, né? Não há um governo central, há essa disputa, né, entre potenciais governos, e eles são apoiados por países diferentes, mesmo dentro, por exemplo, da União Europeia. Então é interessante a gente perceber que a inserção da Líbia e a inserção do Mali demonstram que o Mediterrâneo como um todo foi se tornando uma região mais instável ao longo dessas décadas que a gente foi observando. A gente percebe isso com relação ao que o Conselho de Segurança debateu a respeito da Europa. Continuaram as discussões sobre o Chipre, por exemplo, mas agora de uma outra natureza, porque agora a gente tem a figura do Recep Tayyip Erdogan, né, o Erdogan, o presidente agora, né, na época primeiro-ministro, agora presidente da Turquia, que está usando o Chipre como uma forma de ligação com a Líbia. Então a gente percebe que as relações nessa região começaram a ficar mais interconectadas. E o Conselho da União Europeia, o Conselho da ONU, desculpa, de Segurança,
começou a debater justamente a expansão da União Europeia e o seu papel na criação de instabilidades ali na região dos Balcãs, na região mais oriental. A gente tem que lembrar que também nessa década nós tivemos o início, a eclosão, em 2014, do conflito no leste da Ucrânia, que opõe, né, grupos paramilitares que são apoiados pela Rússia e grupos paramilitares que são apoiados pelo governo ucraniano pró-ocidental, pró-Estados Unidos. Então é interessante a gente perceber como que o Conselho de Segurança da ONU, mesmo que de uma forma indireta, está respondendo à expansão da União Europeia como uma questão de instabilidade, né? Isso aparece na discussão que ele faz sobre a Bósnia, uma discussão muito interessante porque a inserção da Bósnia, a potencial inserção da Bósnia na União Europeia, faz com que comecem a haver atritos entre a Bósnia e a Sérvia, por exemplo, o Kosovo, né? A inserção do Kosovo na União Europeia, ou as discussões a respeito disso, começam a tensionar relações comerciais, né? Porque daí você tem uma preferência para países europeus e você tem, por outro lado, o aumento de tarifas e taxas de importação e exportação para países vizinhos como a própria Sérvia. E aí você tem uma questão econômica que vai aumentando e tensionando essa região, né, que na verdade a gente consegue enxergar é uma região de um Mediterrâneo expandido, né? A gente pode começar a pensar, na verdade, como diria lá o Felipe Brodel, um historiador do século XX, né, a importância do Mediterrâneo, né? O Mediterrâneo como ponto importante para ser pensado. O Jean Gottman, geógrafo, também falava isso, né? A permanência do Mediterrâneo como uma questão relevante. No caso das Américas, houve um aumento das discussões, como não apenas com relação ao Haiti, mas a inclusão das situações na Colômbia e na Venezuela nos debates do Conselho de Segurança, o que demonstra uma intenção desses países que fazem parte de debater os tensionamentos nesse arco norte, nesse arco amazônico, a gente poderia dizer, de uma certa instabilidade naquela região, com aprofundamento das tensões entre Estados Unidos e Venezuela, principalmente, utilizando a Colômbia como plataforma. E na Ásia, a situação do Afeganistão, né, permanente ainda, mas que hoje em dia, assim como a questão do leste da Europa, assim como a questão da Líbia, está sendo negociada fora do âmbito da ONU, né? A Rússia começou a adotar, a partir de 2018, mais ou menos, uma posição de frente diplomática. E vários acordos, inclusive o chamado processo de Astana, que resolveria a situação na Síria, né, viria a garantir a solução da situação na Síria, foram liderados pela Rússia, coisa que também acontece com relação ao Afeganistão hoje em dia. Então é interessante a gente perceber essa toada. Com relação ao Oriente Médio, o Conselho de Segurança da ONU traz de uma forma ou de outra, reflete, né, essa evolução que a região passou nos últimos 10 anos. Da Primavera Árabe, né, e a derrubada de regimes ainda da época da Guerra Fria, nós passamos em 10 anos a essa situação de Guerra Fria entre os inimigos do Irã e a República Islâmica, né? Ou seja, o Irã se colocando como uma potência importante, né, mas sobretudo a reação de Arábia Saudita e Israel contra o Irã, e nos últimos dias, né, nas últimas semanas, esses acordos de paz com outros países árabes que são relevantes nisso. Em 2019, o Conselho de Segurança considerou as novas ameaças, embora não tenha colocado como questões relevantes pandemias e a mudança climática. As mudanças climáticas, isso é muito significativo. Isso demonstra que os países no Conselho de Segurança voltaram a debater questões militares. Isso diz um pouco da nossa situação realista do mundo, né? O ponto que nós estamos vivendo hoje na história é em que nós estamos vivendo um retorno ao realismo, digamos assim, né? Um retorno às bombas, aos aspectos militares e tudo mais, já que, por exemplo, mudanças climáticas e pandemias não foram debatidas, mas foram debatidas ameaças causadas por grupos terroristas. Essa foi a década do ISIS, né, o Daesh, o Estado Islâmico, né, que teve um impacto muito importante durante esse período. A expansão das ações dos grupos terroristas para fora do Mediterrâneo, né, inicialmente essa preocupação foi uma preocupação dos Estados Unidos,
e posteriormente da Europa Ocidental, o tema do terrorismo virou foco de atenção da Arábia Saudita, de Israel, da Síria, da Turquia, né? E vejam, são todos países que muitas vezes usam o nome terrorista para eliminar oposições internas. Né? A gente não pode pensar que por exemplo, a Arábia Saudita, que financia grupos terroristas fora do seu território, está preocupada em acabar com todos os grupos terroristas. Mas é uma palavra, né? A gente está colhendo os frutos da guerra ao terror espalhada como método de governo ao redor do mundo. Né? O Conselho de Segurança também se demonstrou preocupado com a ação de grupos mercenários, né? Ou seja, grupos armados que vendem seus serviços, seja por meio de companhias privadas militares, seja por meio de grupos armados não constituídos oficialmente, digamos assim, tanto terrestres como marítimos. É um período de aumento da pirataria e é um período de aumento da capacidade de atuação dos grupos mercenários ou criminosos em aspectos terrestres. Haveria de se fazer de uma forma ou de outra essa discussão. Se vocês têm interesse que a gente debata grupos paramilitares terrestres e grupos paramilitares marítimos, avisem a gente aí nos comentários também. Né? Nesse sentido, foi debatido, o Conselho de Segurança ele começa a fazer uma conformação total. Né? O que eu quero dizer com isso? Ele começa a costurar o terrorismo internacional e o crime organizado transnacional com esses grupos mercenários, trazendo meio que construindo uma imagem, uma radiografia do mundo em que há uma correlação entre todos esses elementos. Né? O Conselho de Segurança ele instou em 2019 os países a fortalecerem seus sistemas criminais nacionais. E aí há que se debater, né, o quanto disso ecoa, por exemplo, no aumento dos assassinatos por parte de polícias, né, do fortalecimento em questões de armamento, em questão de autonomia dessas forças militares com relação a isso. Por fim, em 2019, ainda em meio à crise nuclear com a Coreia do Norte, os Estados Unidos, que haviam saído do tratado que eles tinham com a então União Soviética, hoje em dia com a Rússia, de eliminação dos mísseis de longa distância, trouxe para o Conselho de Segurança a preocupação com relação a esses mísseis de longa distância, falando que a Rússia poderia utilizar o território chinês para enviar um míssil de longa distância contra os Estados Unidos ou vice-versa. Né? Então, isso demonstra, né, essas novas ameaças consideradas pelo Conselho de Segurança, demonstram de uma forma ou de outra esse momento mais realista que a gente vive nas relações internacionais no mundo. Espero que vocês tenham gostado dessa comparação entre o que aconteceu no começo da década e o que aconteceu hoje, por meio da análise do Conselho de Segurança da ONU. Se ficou alguma dúvida, se vocês têm alguma dica, se no meio dessa discussão surgiu alguma ideia legal para vocês, não esqueçam de avisar a gente, de colocar aqui nos comentários ou pelas nossas redes sociais. A gente vai aguardar e esperamos que vocês tenham uma boa semana. Até quarta-feira, pessoal. Até mais.